E aí galera, tudo bem? Vocês desculpem aí se não tá muito bem aí, tô com umas dificuldades técnicas, ainda tô tentando me adaptar a esse formato aí. Galera, isso aqui vai ser uma aula pro pessoal do primeiro ano. Eu tô tentando ajeitar minha cara aqui na câmera porque tá esquisito pra caramba, parece que eu não tô olhando pra ninguém. Pois bem, gente, isso aqui vai ser, como eu falei, uma aula para o nono ano. Vocês desculpam o meu atraso, mas como eu falei para vocês, estou com dificuldades técnicas ainda, estou tentando me adaptar aí a esse formato. Vocês desculpem também se o som está vazado, que meu celular ele também não está conectando direito o fone. Bom, mas vamos lá. Bom, galera do nono ano, como vocês já devem de ter olhado aí no nosso digníssimo material da prefeitura, essa semana nós temos que falar um pouquinho sobre o início da nossa república, né? Proclamação da nossa república, né? Tentando recapitular um pouquinho com vocês aí. O Brasil, ele não ficou independente, já se tornou uma república, né? Falo que assim é uma coisa bem comum, que se você for ver o histórico de independência das colônias americanas, o Brasil foi a única ex-colônia que, quando se libertou, não se tornou uma república. Estados Unidos, Haiti, Argentina, pega o país que você quiser aí da América. O Brasil foi o único que se tornou uma monarquia, né? E assim, o que é mais aberrante ainda, uma monarquia regida por alguém que era herdeiro da coroa da metrópole. No mínimo esquisito isso, né? E o Brasil também, quando ficou independente, ele se tornou uma monarquia parlamentarista, mas uma monarquia parlamentarista bem diferente, né? Do que a gente tem de modelo, como por exemplo a Inglaterra, né? E o próprio Portugal. Se vocês forem ver assim, a grande birra da Dona Carlota Joaquina, para quem não se lembra, Carlota Joaquina, esposa do rei Dom João VI, né? Um dos motivos dela não querer voltar para Portugal era porque o Dom João VI, uma vez assinando a Constituição, ele abriria mão de ter plenos poderes. E a Carlota Joaquina, ela era terminantemente contra isso. Isso aí, gente, vocês podem dar uma olhada num filme chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. É um filme bem engraçado, que ele fala um pouco sobre isso. Ele conta a história da Carlota Joaquina, né? E realmente, se você for parar para pensar, tentar analisar com a cabeça de o que era alguém criado dentro da nobreza europeia do século XIX, dentro de todos aqueles valores de uma monarquia absolutista, de que a palavra do rei é a lei, o rei é um representante de Deus. É uma aberração isso. O rei abrir mão do seu poder é um ato de covardia. E vale lembrar que o Dom João já não era bem visto desde que ele abriu mão do poder para estar no Brasil. Dom João foi visto por muita gente, inclusive pela própria Carlota Joaquina, como um covarde, mas foi um dos pouquíssimos monarcas europeus que conseguiu conservar não só a coroa sobre a cabeça, como a cabeça acima do pescoço. E nessa decisão deles de tentar manter-se vivo e manter-se com o título, pelo menos, de rei, Dom João teve um pensamento bem pragmático, desculpa aí a travada aí, que foi a característica dele durante a vida dele, né? Bom, ou eu mantenho o meu título e perco o meu poder, ou eu não tenho nenhum dos dois. Então, vou assinar a Constituição. Essas constituições que foram feitas por assembleias que rolaram lá em Portugal, quando teve a chamada Revolução Liberal do Porto, que expulsaram o governo inglês de lá, proclamaram uma república e mandaram uma carta para ele, falando: ó, Dom João, a Constituição é essa, seus poderes vão ser esses, lê-se praticamente zero, ou você assina e continua rei de Portugal, ou então
Tchau e benção, filho, beijo, não me liga. Acredito que ele provavelmente seria preso também. Mas isso aí é outra história. Nessa história dele tentar conservar o poder também, evitar uma guerra, né? Porque tinha gente que era partidário dele, uma guerra sangrenta, que ia morrer muita gente, e provavelmente ele não venceria, ele ia ser uma constituição, e um tempo depois ele voltou para Portugal, deixando Dom Pedro II, na época ainda só Dom Pedro de Alcântara, Orleans e Bragança, com uma perca de troço no meio, que não adianta, não gravo o nome dele nem por um decreto, são 13 nomes, para que me botar tanto nome para uma criança, né? Mas tudo bem, vá lá. Eu sei que aí, nisso, ele coloca o Dom Pedro como príncipe regente e, com o aumento da pressão das cortes portuguesas para que Dom Pedro voltasse, o Brasil regredisse ao estágio de colônia. Vale lembrar que desde 1822 o Brasil não era mais uma colônia. Ele era o Reino Unido de Portugal e Algarve. Que raios é isso? Porém, uma colônia, ela está presa à metrópole, a um país central, pelo pacto colonial. Tá. Isso quer dizer que ela tem que respeitar o exclusivo colonial. Tá. Bom, isso quer dizer que a colônia não pode nem comprar nem vender nada que não seja a metrópole, ou seja, o país sede. Na prática, o país dono, né? A colônia é como se fosse uma... É como se fosse, não, ela é de fato, uma extensão mais afastada daquele país, só que uma extensão com um território com diversas limitações. Entre elas é o seguinte: ele não pode produzir manufaturas, seja os produtos que exijam um grau maior de sofisticação no seu preparo, que não seja que só você pegar uma matéria-prima, extrair e mandar. Professor, por que você não fala logo produtos industrializados? É o seguinte, esse pacto é muito anterior à Revolução Industrial. Se eu falo produtos industrializados, por mais que vai facilitar para vocês compreenderem, eu vou estar fazendo um erro chamado anacronismo. Eu vou estar usando algo de uma época numa outra totalmente deslocada. Quando esse pacto foi firmado, lá no século XVI, ainda tinha mais de 200 anos para inventar a indústria. Então, dá um oi aqui para minha esposa aqui. Então, galera, o que acontece? Não é correto você falar produtos industrializados, produtos manufaturados, porque eles vêm da época que ainda não tinha indústria. De qualquer forma, a função da colônia era só fornecer a matéria-prima e servir de mercado consumidor para esses mesmos produtos manufaturados que eram produzidos na metrópole. Muitas vezes com matéria-prima que vinha da colônia, né? Você pode dizer aí até que o açúcar, no caso, seria de uma certa forma um produto manufaturado, né? Mas também não é algo assim que precisaria, que chegava a concorrer, porque por uma razão muito óbvia, não tinha plantação de açúcar em Portugal. Não tinha plantação de açúcar na Europa. A Europa não tem um clima adequado para se plantar cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, para quem não sabe, ela é uma planta nativa da Índia e que foi trazida para se plantar aqui no Brasil, por verem algumas semelhanças de clima, condição de solo. Aqui no Brasil, quando foi feita a colonização inicialmente, lá no século XVI, a intenção era, inicialmente, descobrir ouro, pedras preciosas, não acharam de início, né? Levaram uns 300 anos, 300 não, desculpe, 200, quase 300, né? Que foi segunda metade para final do século XVIII que acharam, né? Não acharam, ficaram de início exportando para o Brasil.
Aí depois, quando aumentou as invasões estrangeiras, viram necessidade de se fixar melhor a população metropolitana aqui no Brasil. O que fizeram? Vamos tentar achar alguma coisa que dê para plantar aqui, já que a gente não acha ouro, não acha pedras preciosas. Para o Brasil tá meio complicado. Vamos tentar achar alguma coisa aqui que dê para plantar para fixar melhor a população. O que se achou? Foi a cana-de-açúcar, que tinha como principais produtores a região Nordeste e a capitania de São Vicente, que, para quem não sabe, a capitania de São Vicente englobava o que hoje nós chamamos de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Amém. Tanto é, gente, que não é à toa que alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, antes de começarem a se industrializar lá pelos fins do século XIX, início meados do século XX, muitos eram fazendas de cana-de-açúcar ou de café. Só que o café já é um momento posterior. Inclusive, é o momento que a gente está falando nessa aula. O café ele começa a ganhar força aqui no Brasil no século XIX. Lá pelo segundo reinado, que é a época do filho do Dom Pedro I. Mas vamos voltar aqui ao Pedro I. O que acontece? O Pedro I, quando ele se torna imperador Dom Pedro I do Brasil, vale lembrar, esse título, Dom Pedro I, é só relativo ao Brasil. Se você procurar ele em algum livro de história de Portugal, lá em Portugal ele vai aparecer como Dom Pedro IV. Por quê? Essa nomenclatura essa numeração 1, 2, 3, 4, refere-se a se teve algum rei antes dele. Nem todos os reis com nomes similares e que tá 1, 2, 3, 4 são parentes. Às vezes são até de casas dinásticas inimigas. Mas como já teve um rei anterior com aquele mesmo nome, aí bota o número seguinte. Aí se 4 caras com o nome de Pedro a ocupar o trono de Portugal. Então ele é Dom Pedro IV. Tem uma coisa parecida com o Dom Filipe II, rei da Espanha. Dom Filipe II, rei da Espanha, ele é Dom Filipe I em Portugal. Porque até então não tinha tido nenhum rei com o nome de Filipe. Quem não se lembra aí do 7º ano, isso aí foi uma época que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei, que morreu o rei de Portugal, estou encurtando bastante a história aqui, tá? A coisa é um pouquinho mais enrolada, mas morreu o rei de Portugal, não tinha herdeiros, o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, que era o rei Dom Filipe II da Espanha. Então ele assume a coroa portuguesa com o título de Dom Filipe I. E o filho dele, que foi Filipe também, era Dom Filipe III da Espanha, Dom Filipe II de Portugal. Tá? Por isso que o Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, ele é Pedro I no Brasil, Pedro IV em Portugal. Beleza? Então, o regime que ele botou foi o seguinte: o Brasil seria uma monarquia parlamentar. Ok. Só que uma monarquia parlamentar onde o rei ainda tinha muito poder. Oi? Como assim? O que acontece? A nossa Constituição, que por sinal foi outorgada, ou seja, imposta pelo Pedro I, ela estabelecia 4 poderes. 3 vocês já conhecem: legislativo, executivo, judiciário. Tá, prof. Aí tudo bem. Legislativo, executa as leis. Desculpa, faz as leis. Executivo executa as leis. E judiciário julga as leis. Beleza. Que 4º poder é esse? Poder moderador, que era prerrogativa exclusiva do imperador. Esse poder moderador ele tinha direito de interferir na decisão de qualquer um dos outros 3 poderes. Então, na prática, é quase como se o Brasil fosse uma monarquia absolutista. Só que com deputados. Mas vocês viram aí, não vou me alugar mais, eu já até
me alonguei demais nesse assunto, né, do que o necessário. De qualquer forma, o Brasil, assim, não é à toa que tem a frase que não é só o Brasil, é a América Latina, né, mas eu acho que o Brasil não é para amador, porque é um troço, é um lugar cheio de particularidades e cheio de certas minúcias para você conseguir entender. Então o Brasil se tornou a única monarquia das Américas, a única monarquia governada por alguém da família real da metrópole e uma monarquia que, apesar de se dizer parlamentar, o rei tinha poder pra caramba, né? Não à toa que deu no que deu, acabou que... Não vou me alongar mais sobre isso, né? Mas o Dom Pedro I acabou abdicando o poder, você teve o período da regência e depois assumiu o Pedro II, que fez um reinado muito longo, e o Pedro II ele tinha uma habilidade que o pai dele não tinha muito. O Pedro I ele era muito de ir para a batalha, para o enfrentamento, manda exército e etc. Não é à toa também que lá em Portugal um apelido que ele tem lá é de o Rei Soldado, porque ele já chega lá em Portugal com um pé na bola e outro no joelho. Como assim? Um dos motivos dele ter ido para Portugal é que o irmão dele, enquanto a popularidade dele vinha cada vez mais caindo, surgindo protestos contra ele aqui no Brasil, lá em Portugal o irmão dele, em parceria com a mãe, deram um golpe de Estado, pegaram o trono da filha dele, ele mandou uma filha. Quando a família real toda foi para Portugal, ele mandou uma filha com o irmão, nomeou ela, abdicou do direito dele, porque Dom Pedro era o mais velho, na linha sucessória ele que ficaria no lugar do Dom João VI. Então ele abdicou do direito dele em favor da filha e o irmão ficou como tutor. Só que aí o irmão e a mãe dele dão um golpe de Estado, e depois o irmão dele, o Dom Miguel, dá um golpe de Estado na própria mãe, bota a mãe prisioneira na Quinta do Ramalhão. Tanto é que o apelido carinhoso, cuticute, fofo e mimoso que a dona Carlota Joaquina tem é a megera do Ramalhão. Pra quem não sabe, megera, tipo uma mulher ruim que só. Botem depois aí no Google aí, megera, significado, vocês vão ver. E o que aconteceu? O Dom Pedro I abdica aqui no Brasil, vai para Portugal, já chega lá no irmão dele e toma o trono de volta. Mas voltando aqui para o Brasil, que essa aula era para ser sobre a proclamação da República, eu já estou falando do segundo reinado inteiro. O que acontece? Dom Pedro II ele tinha uma habilidade muito maior de negociação que o pai. Ele sabia muito bem manipular os poderes dele de nomeação de certos cargos e de ceder para um e tirar de outro, e depois quando aquele grupo que ele tirou tá ganhando poder, aí ele tirava do outro grupo e mandava. Só familiar? Então, Dom Pedro I ele sabia muito bem operar isso e conseguiu levar um governo bem longo e bem tranquilo. Tanto é que ele vai ser deposto. A proclamação da República se dá em 1889, ele já está bem idoso. Inclusive, a sucessão era uma das preocupações, das causas da proclamação da República. Porque o Dom Pedro já estava muito idoso e ele ainda não tinha definido um sucessor. Uma das... mesmo, as duas hipóteses que tinham eram ou ele ceder em favor de um sobrinho, quer dizer, que era o Dom Augusto, não me lembro, a historiadora Mary Del Priore, ela tem até um livro sobre ele, se eu não me engano, eu acho que é o Príncipe Maldito, o nome do livro, depois eu vou deixar a referência na nossa sala, no Google Classroom, ou no comentário desse vídeo aí. E a outra era a Princesa Isabel. O sobrinho não, desculpa, a neto dele. Ele tinha dois, né? Ele estava indeciso entre o neto de uma filha ou da Princesa Isabel. E a Princesa Isabel, óbvio,
assim, estava querendo o poder. Inclusive, um dos medos é que se ela assumisse, quem fosse de fato mandar seria o marido dela, que era um nobre francês, o Conde de tem que fazer biquinho, né? Que é D apóstrofo é U. Então, tinha esse receio que o Brasil virasse se no final das contas tivesse um soberano estrangeiro. Também havia isso. Fora outros problemas. Como eu falei, o reinado dele foi relativamente tranquilo, foi até bem lucrativo para o Brasil. Foi quando teve o ciclo do café, o Brasil ganhou muito dinheiro com o ciclo do café. Foi quando teve o primeiro assim, sopro de industrialização do país, posicionado principalmente pelo Barão de Mauá, se preferirem, o nome completo dele é Irineu Evangelista de Souza. Você começou a ter as primeiras ferrovias aqui no Brasil, primeira linha de telefone, de telégrafo e tal. Só que aí você teve alguns problemas lá pelo final do século XIX. Um foi a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que consumiu muito dinheiro do país, que se perdeu muitas vidas, por mais que não fosse aqui no Brasil. Então, quem quiser dar uma conferida, tem um vídeo do Nerdologia que fala muito bem sobre isso. E outra foi a questão da escravidão. A questão da escravidão teve um problema, assim, não sei se vocês sabem, mas daqui da América o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E o Brasil, assim, ele tinha um problema que é o seguinte, ele tinha uma economia bem dependente da escravidão. Como eu falei para vocês, o nosso primeiro sopro de industrialização estava sendo agora no finalzinho do século XIX. Enquanto você tem países como a Inglaterra, que a industrialização lá já... Eles inventaram a indústria, né? Já vinha já uns 100 anos anteriores da nossa. Estados Unidos também, principalmente o Nordeste dos Estados Unidos, né? O Nordeste dos Estados Unidos também já tinha começado isso. Já um pouco na época ainda que ainda era colônia. Então, galera, sim, a indústria ainda era muito incipiente. Ela era basicamente para atender o mercado interno e, para atender o mercado interno e muitas vezes ou eram produtos de luxo ou para atender demandas de infraestrutura, como é o caso da indústria de metais pesados, que era usada para fazer ferrovia, que por sinal foram feitos que a ferrovia aqui no Brasil começou a ser implantada, inicialmente não foi assim questão de transporte público, ela foi para tentar fazer transporte de mercadorias para os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Ela foi para atender uma demanda de escoamento da produção de café, que antes vinha por tropas de burro e tal, etc., um caminho muito mais sinuoso e tal, para agilizar, principalmente à medida que o café vai chegando mais para o Vale do Paraíba, vai chegando mais para São Paulo, para o sul fluminense, é que começa a se pensar na ferrovia, né? E foi um impulso, sim, uma atividade quase que heróica do Mauá. Mauá, para quem não sabe, ele era um órfão do Rio Grande do Sul, que ele foi criado por um tio comerciante de escravos aqui no Rio, e depois ele ficou um tempo tutelado por um nobre inglês. Nobre não, desculpa, por um industrial inglês que meio que, entre aspas, catequizou ele na cartilha do liberalismo inglês. O Mauá era um cara que ele para a época dele era considerado visionário, porque ele já era um cara que ele não via a escravidão com bons olhos. Ele era um cara que se preocupava muito em dar infraestrutura para o Brasil, de tecnologia, de transporte. Não é à toa que ele faz a primeira ferrovia, que é aqui, primeira estação ferroviária, que é aqui um pouquinho próximo da minha casa aqui, né? A estação da Leopoldina, né? Então, gente, você tem aí aqui,
o Brasil ele começou a ter algumas pressões da Inglaterra para se abolir a escravidão. De início, o Brasil foi respondendo isso desculpa, galera, com leis que a gente chamava de leis para inglês ver, né? Porque eram leis que elas eram implantadas com a intenção de agradar o governo inglês, mas na prática não era muito bem. Desculpa, tive que recusar uma chamada aqui. Não eram muito bem implantadas, não eram muito bem praticadas, mas que com o passar do tempo acabaram tendo impacto no comércio de escravos, que foi a lei do ventre livre, que dizia que todo escravo, após o nascimento, nascido após a publicação daquela lei, era livre. Você tem a lei do Saraiva Cotegipe, que proibiu o comércio de escravos. E essa sim teve um impacto muito sério. E você teve também a lei dos sexagenários. Essa lei dos sexagenários assim, é digna de nota de um exemplo perfeito de uma lei para inglês ver. O que a lei dos sexagenários dizia? Bom, para começar, vamos explicar que raios é sexagenário. É quem tem mais de 60 anos de idade. Ok. Tá. A lei dos sexagenários dizia que qualquer escravo que completasse 60 anos, ele seria alforriado. Pô, tá, beleza. Vai tentar chegar a 60 anos trabalhando como escravo no século XIX. Merece um prêmio, tá? Então, era meio complicado. Essa lei teve a efetividade de um tiro na água, porque quase nenhum escravo chegava a isso. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, às vésperas da assinatura da Lei Áurea, você tinha muito pouco escravo, porque você cortou de um lado. Você cortou de um lado a vinda dos escravos, por outro você liberou. Você cortou de um lado o comércio, por outro você já liberava quem nascesse, então isso meio que, com o passar do tempo, foi surtindo efeito. E vale lembrar que também a Inglaterra fazia uma pressão violenta nisso, porque, para além de questões morais, você tinha uma questão muito prática. A Inglaterra era a potência industrial desta época. Como potência industrial, você tem uma grande produção de mercadoria. E assim, se você, aquela história da boa e velha lei da oferta e procura. Se você produz muito, mas vende pouco, o preço do teu produto, cai. Então o que a Inglaterra queria? Queria que tivesse mais gente para consumir os produtos dela. E escravo não consome. O escravo não tem remuneração, ele vai consumir como? O escravo tem moradia e tem alimentação dada pelo patrão. Fala assim, parece até que era uma coisa boa, mas não era. Não era. Mas a gente tem que parar para tentar entender o que é a cabeça de um lord inglês industrial e provavelmente com cadeira no parlamento lá no século XIX. Então esse era o raciocínio deles. Não é à toa que a Inglaterra fez uma pressão violenta aqui no Brasil, que o Brasil não tinha abolido a escravidão. Chegou até a fazer uma lei que qualquer navio que fosse pegado com escravos na costa, a sua tripulação ia ser presa e julgada pelas leis inglesas. Isso gerou um problema sério aqui no Brasil, né? Bom, mas aí então, essa questão da escravidão. Vocês desculpa, de vez em quando eu tô tendo que recusar aqui, porque eu só consegui gravar pelo celular, tá? Pois bem, voltando à vaca fria aqui, voltando à vaca fria aqui, gente, tentando baixar outra coisa aqui enquanto eu falo com vocês. Peraí.
Só um momento. Como eu falei para vocês, a Guerra do Paraguai, ela deu um novo impulso à questão da abolição da escravidão. Vale lembrar que o Brasil, ele tinha o movimento abolicionista, você tinha pessoas que eram contra a escravidão no Brasil, e esse movimento estava ganhando força, até porque era uma tendência que não estava só aqui no Brasil, mas tem que se entender uma coisinha só, tá? Nem sempre essas pessoas estavam motivadas por ideais nobres, ideais ligados a uma moral cristã, de igualdade e tal, de piedade dos escravos. Não. Algumas delas estavam motivadas por argumentos absurdamente racistas. Você lembra lá aquela aula de romantismo que eu dei para vocês e tal, né? O século XIX, ele sim, foi um século assim de muitas alterações e muitas novidades surgindo, inclusive no meio científico. E uma novidade que surgiu na época no meio científico, que ganhou muita força e hoje consideramos uma verdadeira, nós consideramos algo abjeto, é a questão da, falando com vocês, são as chamadas teorias racialistas, que eram teorias inspiradas na lei da evolução, que falavam que o homem branco europeu era o suprassumo da evolução, que as demais raças eram consideradas inferiores. Gente, hoje em dia não tem um cientista sério que fale isso. Se você achar alguém falando isso, picareta é elogio para essa pessoa, tá? Picareta é assim, no mínimo. Mas no século XIX isso tinha tom de verdade científica e eu estou vendo que já está chegando a hora de eu cortar meus cabelos. Porém, no século XIX, essas teorias começaram a chegar com bastante força aqui no Brasil. Elas têm assim como seu principal ideólogo mundial, vamos botar assim, o médico italiano Cesare Lombroso. E aqui no Brasil começaram a ser muito divulgadas por um nobre francês, amigo de Dom Pedro II, chamado Conde de Gobineau. E nessas teorias diziam que é o seguinte: elas basicamente elas viam as demais raças, negros, índios e por aí vai, como inferiores, preguiçosas, e os mestiços como uma ameaça. Galera, vamos tentar pensar com a cabeça de alguém no século XIX. A tecnologia que eles tinham lá era, na época, o conhecimento era, na época, muito menor do que é de hoje, o conhecimento acumulado muito menor do que o de hoje, e principalmente, galera, você não tinha tido as consequências todas que essas teorias tiveram, que hoje nós temos. Hoje em dia, uma pessoa defender isso, fica assim, entre a picaretagem e a ignorância. Mas no século XIX, não sentia esse conhecimento que nós temos hoje. Então, era uma analogia que eles faziam, né? Por exemplo, se você... Eu gosto muito de dar exemplo de cachorros. Se você olhar as raças de cachorros, elas têm comportamentos pré-definidos pela sua biologia e tal. Tanto é que você tem certas raças que são mais adequadas para caçar, outras raças são mais adequadas para como mesmo para cão de guarda e por aí vai. E normalmente quando você mistura raças diferentes de cachorros, a tendência é que você tenha um resultado, um cachorro com um comportamento meio imprevisível, né? Normalmente isso, daí se fazia tanta questão do pedigree e tal, etc. Eles transferiram esse raciocínio que você vê no mundo animal. O ser humano também é um animal, também é um mamífero, né? Agora, de um gênero diferente, né? Nós somos primatas, eles são caninos, os gatos são felinos e por aí vai.
Eles transferiram isso para o ser humano. No século XIX isso tinha sentido. Logo, o ser humano mestiço, seguindo esse raciocínio, seria um criminoso natural. Era essa a teoria que o Cesare Lombroso defendia. Ela foi muito divulgada aqui no Brasil pelo Conde de Gobineau e muito defendida por um antropólogo e médico baiano chamado Nina Rodrigues. É um cara com o nome de Nina. É que faz parte do sobrenome dele. Eu não me lembro do nome dele total. Mas fica de sugestão aí. Se vocês quiserem, pesquisem aí Nina Rodrigues, antropólogo baiano. E o Nina Rodrigues ele tinha uma teoria interessante, que ele falava o seguinte, que como a nossa população ela é mestiça, nós já estamos condenados. O que a gente tem que fazer para tentar melhorar, para tentar salvar o nosso país? Incentivar os casamentos com europeus, incentivar a colonização por europeus, para que aos poucos vai se branqueando o nosso sangue, até nós virarmos brancos, nós evoluirmos. Gente, isso era um argumento que foi levado tão a sério que virou política de Estado. A razão de você, no Rio Grande do Sul, você ter assim, imensas colônias italianas e alemães é por conta desse tipo de pensamento que o Dom Pedro comprou. E como você, em várias áreas da Europa, principalmente Suíça, Itália, as áreas mais de interior, você estava com problemas sérios, a Alemanha também, ele começou a fazer imigrações com patrocínio do Estado para que se instalassem colônias, principalmente no sul, em lugares de clima mais ameno. Um dos motivos de, por exemplo, também, eu não sei se vocês sabem, cidade de Campos do Jordão, que é próxima daqui do Rio, né? Ela é chamada de Finlândia brasileira. Foi mais ou menos essa lógica. Nova Friburgo ela tem esse nome. Nova Friburgo ela tem um pouco antes. Ela foi fundada por um decreto ainda de Dom João VI. Na Nova Friburgo tem uma lógica similar também. Nova Friburgo ela é uma cidade que ela tem nome de uma cidade suíça. Você tem a cidade de Fribourg, ou Freiburg, né? Depende da pronúncia, né? Em francês e alemão. Na Suíça, que ela é uma cidade que ela é dividida. Ela é dividida ao meio, né? Metade dela fica na Suíça alemã, metade dela fica na Suíça francesa. Tanto é que se você for ver lá em Nova Friburgo, tem muita gente com sobrenome italiano e francês. Marchon, Moniray, por aí vai. Bor. Tem uma amiga minha lá de Nova Friburgo que o sobrenome é Bor, não, Boyer. O sobrenome dela é Boyer. Provavelmente Suíça alemã, originário, né? A origem dela. Então, galera, você tinha no movimento abolicionista ideias racistas de você melhorar a qualidade da produção brasileira, de você melhorar a nossa força de trabalho. Porque o escravo ele era burro, quer dizer, o negro. Ele era burro, ele era indolente, era preguiçoso, os mestiços que nasciam deles eram criminosos naturais. Então, vamos libertar esse pessoal, vamos trazer imigrantes da Itália para trabalhar nas fazendas brasileiras. E imigrantes japoneses. E deu, desculpe o termo que eu vou usar agora, deu merda nas duas vezes. Porque o problema não era quem estava trabalhando, o problema era quem mandava neles. O problema era o regime de exploração. O problema todo era os abusos que faziam. Então, galera, mas era aceitado como verdade científica isso. E o movimento abolicionista muitas vezes usava desses argumentos de científicos para incentivar o fim da escravidão. E esse movimento abolicionista ganhou um reforço a mais no final da Guerra do Paraguai. Por quê? Vocês desculpem toda hora estar mexendo no nariz, vocês dão licença aqui. Sabe como é, né, gente? Quem tem renite aí me entende, né? Mas não preocupa não que vocês não vão ver nada de estranho saindo daqui, tá? Então, galera, o que acontece?
com a Guerra do Paraguai, o Brasil ainda não tinha um exército de grande porte. O que eles tinham eram pequenas milícias, que eram a Guarda Nacional, que eram sustentadas basicamente por fazendeiros. Você tinha os dragões, que eram pelo Império. Você tinha a Guarda Nacional, que eram fazendeiros com autorização do Império. Tanto é que esse hábito que o pessoal de interior tem, de quando tem aquele fazendeiro muito poderoso, chama ele de coronel, né? Que é coronel, né? Veio por conta disso. Porque esses fazendeiros que organizavam milícias com a autorização do Estado, eles ganhavam o título de coronel da Guarda Nacional. Estão me entendendo? Então por isso que tem esse hábito, né? Criou-se esse folclore de chamar grandes fazendeiros que mandam e desmandam na vida de suas comunidades, que muitas vezes tem um caráter autoritário e que sustentam uma milícia particular, chamar os caras de coronel. Porque lá no século XIX, esses caras tinham o título de coronel da Guarda Nacional. Então, beleza. Ainda não se tinha um exército, uma marinha organizada. Isso teve que ser meio que organizado às pressas. E num volume que era necessário para a guerra. Nisso, o que foi? Adotaram-se recrutamentos forçados. E nesses recrutamentos forçados, muitos deles foram feitos de escravos. Os escravos, de escravos não, de pretos, tá? Por quê? Porque quando o escravo ia para o exército, ele era alforriado. Mas às vezes, ele, quando voltava, ele podia ser escravizado de novo, se como escravo e tal, etc. E essa questão de você ter os negros lutando lado a lado no exército, isso causou um impacto enorme dentro dos militares, que era uma das bases de sustentação do exército. Os militares, eles passaram a apoiar a causa da abolição. Só que aí, e não por um acaso, nesse dia, ter um apoio dos militares e de também ver como uma mãozinha para decidir, para fazer o Dom Pedro se decidir na questão da sucessão do trono, a princesa Isabel fez a lei. A tão sonhada Lei Áurea. Só que a Lei Áurea teve alguns problemas. E o principal problema dela foi o quê? Não garantir a integração desses ex-escravos na sociedade e nem reparação de danos dos proprietários. Coisa que já havia um projeto mais antigo, de autoria do José Bonifácio. Para quem não sabe, José Bonifácio era um amigo era um político português, amigo de Dom Pedro I, e que foi tutor de Dom Pedro II. Ele chegou uma época andar brigado com o imperador, chegou a ficar exilado e mandou de Paris um texto que ele rascunhou um projeto de abolição que tinha até previsão de reparação de danos para os proprietários de escravos. Mas, de qualquer forma, a Lei Áurea, ela não tinha nada disso. O que acabou gerando diversas consequências, né? E uma delas foi a perda de apoio a perda de apoio dos fazendeiros, que era a principal base de sustentação do Dom Pedro I. Galera, até hoje, Brasil, gente, ele é um país que a principal força econômica dele é o agronegócio. Na época, o que era o agronegócio da época, né? Estou fazendo assim aspas para sinalizar para vocês que é um anacronismo, né? Se não existia esse termo agronegócio lá em 1800 e Guaraná com rolha. Esse termo agronegócio é um termo bem recente. Eu mesmo só ouvi eu me lembro de só ter ouvido falar desse termo
já crescido, já burro velho. Mas para viés de compreensão de vocês fica mais fácil. Até hoje o agronegócio, se hoje que nós estamos um país que nós temos uma indústria de eletrodomésticos, indústria de calçados, somos dependentes do agronegócio para as nossas exportações, além da mineração. Avalie lá no século XIX, que a nossa indústria era muito mais incipiente. Então, os fazem, e não é à toa, que se você for ver até hoje, a principal força política, uma das principais forças políticas desculpa, galera, no Congresso Nacional é a bancada do boi, que é o quê? Uma bancada ligada ao agronegócio. Tá me entendendo? Então, galera, se até hoje nós temos essa galera, esses latifundiários, exportadores, são uma grande força política, avalie naquela época. E assim, você tem assim, relatos, assim, eu acho que o relato que eu li, que é bem, como eu vou dizer assim, emblemático da ojeriza que esse pessoal tinha à abolição da escravidão, uma declaração do deputado José de Alencar. José de Alencar que eu estou falando aqui não é um ex-presidente da época do Lula, não, tá? Estou falando do escritor de A Moreninha, Lucila... A Moreninha não, desculpa, galera. Escritor de Lucila, escritor de Iracema, de O Guarani. Ele, para quem não sabe, o José de Alencar, ele, além de um escritor famoso e genial, ele era fazendeiro latifundiário e deputado pela província do Ceará. E quando foi votada a Lei Áurea, ele falou: eu não vou votar essa lei, isso é uma lei comunista. Você tem ata escrita, não estou tirando da minha cabeça e tal. Você procura lá, tem lá discurso dele falando isso. Tá? Então essa elite vai ficar muito receosa. Além do que, no próprio exército, por mais que o exército fosse pró-abolicionista, o exército já vinha crescendo o interesse pela república. Se vocês repararem na apostila que veio essa semana, lá fala sobre os positivistas. Os positivistas eram um grupo muito importante do exército, que era uma galera, falando com vocês aqui, vocês sabem como é que eu sou, né? Eu não consigo ficar parado. Falando com vocês aqui, estou enrolando o fone que eu não conseguia. Era uma galera que era muito inspirada não só pelo positivismo, que é uma corrente científica iniciada pelo pensador francês Auguste Comte, que é dela que saiu a sociologia, que todos vocês, Deus quiser, vocês ano que vem estarão estudando no estado, quem sabe aqui com esse cara aqui dando aula, quem sabe, né? Então, e ela é uma tendência que ela tenta ver a sociedade de uma forma científica, de uma forma mais eficaz. Ela tem muita inspiração, tentar levar modelos das ciências exatas para as ciências sociais. Além disso, o positivismo também, no caso do nosso positivismo, dessa ala positivista do Exército, eles tinham muita inspiração no federalismo americano. Vale lembrar que os Estados Unidos, assim, os Estados Unidos eles eram considerados, se hoje ainda tem gente que vê eles como um caso de sucesso, vocês avaliam no século XIX, porque foi uma colônia que mal ficou independente e já conseguiu aumentar gigantescamente seu território, mesmo passando por uma guerra civil. Pouco tempo depois deles terem se emancipado, conseguiram se fortalecer como potência industrial a ponto até de pegar
de se tornarem uma potência dentro da economia global. De conseguir peitar a Europa, de você ter um presidente que vai lá no Congresso deles e faz uma diretriz falando, olha, a América para os americanos, a Europa não se mete aqui não, tá? Que foi a doutrina Monroe que eu falei com vocês ainda quando a gente estava em aula. Então, inspirado nesse case de sucesso aí, toda vez que eu fizer umas aspas assim é porque eu estou empregando um termo que não é adequado para o período, mas que eu acho que vai facilitar para vocês. Inspirado nesse case de sucesso americano, você tinha esses militares positivistas que eram republicanos, que eles defendiam, que eles viam na monarquia uma instituição ultrapassada e falha, que deveria ser substituída por um modelo mais eficiente de administração, que é a república. E uma república baseada nos princípios federalistas americanos. Tá, mas eu tô falando de federalismo, e que porcaria que é federalismo, né? Gente, federalismo basicamente vamos dizer assim, é a diretriz política que fala que os estados devem ser independentes, que os estados têm que ter autonomia. Já que eu estou falando dos Estados Unidos, quer dizer, não é ter uma autonomia a ponto de cada um ser um país, não. Aí a gente já está falando de outra coisa. Mas uma autonomia boa em relação ao governo central. É uma tentativa, vamos botar assim, de descentralizar a administração pública, de deixar tudo na mão do governo central, que muitas vezes está distante daquela área. Tipo, pegando, já que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos continuar falando. Em vez de tudo Washington resolve, Washington que está lá no meio do noroeste americano, desculpe, nordeste americano, né? Vamos dar mais autonomias para os governos locais, para os entes da federação, para que eles façam uma administração. Até porque é aquela história, gente. Assim como o Brasil, os Estados Unidos é um país imenso, com uma realidade variada demais, com climas absurdamente diferentes. Então, aquele cara lá de Washington, ele muitas vezes ele não tem a mínima ideia do que é a realidade da Flórida ou do que é a realidade da Califórnia ou de New Jersey e por aí vai. Ou de Minnesota, que é mais para o centro. Então, o federalismo tem isso. E os militares partiram desse princípio. Não, federalismo... E vale lembrar, gente, que esse federalismo também era interessante para esse federalismo também era interessante para quem? Para os fazendeiros latifundiários, porque daria maior autonomia para eles, ok? Então foi basicamente disso que nasceu a nossa república. Um arranjo entre elites, de um lado fazendeiros decepcionados com as mudanças que Dom Pedro I queria fazer, e militares interessados em implantar um novo modelo de administração pública que eles jogavam mais eficiente, e também decepcionados com Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I era um grande crítico da participação dos militares na política. Ele achava que os militares não deviam participar da política, e os militares nessa época estavam querendo mais participação política. Desse arranjo que surge a nossa república. Ok? Então, 13 de maio de 1888, assinatura da Lei Áurea, fim da escravidão. 15 de novembro de 1889, fim do Império. Você vai ter um governo provisório. Você vai ter um governo provisório entre 1889 e 1891, que vai fazer uma nova Constituição.
chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e você vai acontecer aí as primeiras medidas: exílio da família real, a organização de um novo ministério, separação entre igreja e Estado, que era também outra coisa que não era bem vista pelos militares, ok? Concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros residentes no país. Você vai ter uma adoção da nova bandeira, que é o que já está falando na nossa apostila aí, na página. Estou falando com vocês aqui, estou olhando a cola aqui atrás do celular. Tem que pensar num ângulo melhor para isso. Deixa eu ver aqui. Vai ser essa bandeira aqui, né, que vocês já viram. Pera, deixa eu ver se essa bandeira aqui, ó. E deixa eu voltar aqui. E a convocação de eleições parlamentares para elaborar a primeira Constituição. Essa Constituição de 1891, ela vai com a mesmo. Ah, meu pai do céu. Gente, até um dia eu me acertar com esta birosca, eles vão ter que aturar isso aqui, tá? Eu mexendo na câmera, tentando achar aqui. Ela vai trazer algumas. Manter os decretos do Marechal Floriano, vai trazer algumas novidades, né? E esse governo aí vai ser o início, em 1891, do que a gente normalmente chama de República da Espada, que é um período que o Brasil é governado por 2 presidentes militares. Mas, galera, isso é assunto para uma próxima aula, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Espero melhorar nos próximos, né? E vamos continuar atento aí, vamos fazendo os exercícios aí. Atento aí quando eu mandar atividade. Falando nisso, ainda estou esperando aquela atividade de Primeira Guerra Mundial, tá? Valeu, galera. Um abraço, tchau.